O homem que entrou em Auschwitz por vontade própria. O lugar que não deveria existir. Existe um lugar tão sombrio na história da humanidade que não foi feito para existir. Um lugar construído não para punir, não para prender, mas para apagar. Para apagar nomes, rostos, vidas, que só de ouvir o nome o corpo reage, o coração acelera, o estômago aperta, a mente recua. Esse lugar é Auschwitz. Agora imagina você olhar para esse lugar e dizer, eu vou entrar. Não para salvar alguém de fora, não para observar de longe, mas para virar prisioneiro lá dentro. Para ver o inferno com os próprios olhos, para sobreviver a ele e para sair de lá com algo mais perigoso do que qualquer arma. A verdade. Hoje, você vai conhecer a história real de Witold Pilektas, o homem que se deixou prender em 1940 para ser enviado a Auschwitz. E que decidiu que a própria vida era um preço aceitável para tentar salvar a humanidade da sua própria cegueira. Isso aqui não é ficção, não é teoria, não é exagero, é história real. História que o tempo tentou apagar. Vozes que tentaram silenciar, verdades que ninguém queria ouvir. Aqui a gente não conta só histórias, a gente devolve nomes, devolve rostos e devolve verdades que tentaram enterrar. Isso aqui é além do conto. E já te aviso, hein? O que esse homem fez lá dentro parece roteiro de cinema, mas foi real. Então já se inscreve no Além do Conto, porque aqui não é só sobre guerra, é sobre o preço de carregar a verdade quando ninguém quer ouvir. Respira, porque agora a história começa. O mundo não sabia. Em 1940, a Europa já estava em guerra, mas o mundo ainda não entendia a profundidade do mal que estava se formando. A Polônia estava ocupada, Varsóvia vivia sob o medo constante, e o nome começa a circular como um sussurro venenoso, Auschwitz. Naquele momento, Auschwitz ainda não era o símbolo absoluto do mal que ele se tornaria depois. Havia rumores. Mas pessoas iam para lá e não voltavam. Famílias sumiam, vozes eram cortadas, o silêncio começava a gritar. Só que tudo isso ainda parecia longe demais, irreal demais, fácil demais de ignorar. E aí que nasce o problema mais mortal de todos. Sem provas, ninguém reage. Sem testemunhas, ninguém acredita. E foi nesse exato ponto que o oficial polonês Witold Pilektas entendeu algo que poucos têm coragem de encarar. Se ninguém provar, o mundo vai fingir que não viu. Se ninguém entrar, a história vai morrer no escuro. E é por isso que ele tomou a decisão mais absurda da Segunda Guerra Mundial. Entrar. A decisão mais insana da guerra. O plano era simples e suicida, hein? Entrar em Auschwitz de propósito, criar uma rede de resistência lá dentro e mandar informações para fora, antes que o campo engolisse tudo. E em 19 de setembro de 1940, durante uma operação alemã em Varsóvia, Witold Pilektas se deixa capturar. Não foge, não reage, não resiste. Ele entra na fila e dias depois ele estava dentro do trem, um trem cheio de gente em silêncio, sem saber se estava indo para trabalhar ou para morrer. Quando o trem parou, ele atravessou um portão de ferro com a frase mais irônica da história. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Era mentira. Era a mentira mais cruel já escrita na história. Naquele momento, Witold Pilektas deixou de ser um homem e virou um número. 4.859. Esse era o nome dele agora. Auschwitz, a máquina engolindo gente. Auschwitz não era um campo, era uma máquina feita para destruir seres humanos em etapas. Primeiro, eles tiravam seu nome, depois tiravam sua força, sua dignidade e tiravam sua esperança. E só então tiravam a sua vida. Com fome, com frio, com medo, com humilhações, com espancamentos e com execuções públicas. E no meio disso tudo, Witold não apenas sobrevive, ele observa, ele entende e ele começa a organizar. Dentro do campo, ele cria uma rede clandestina chamada Zoll, uma resistência interna formada por prisioneiros. Eles dividiam pão, protegiam os mais fracos, trocavam informações. Eles mantêm viva a única coisa que Auschwitz tenta matar primeiro, a humanidade. Os relatórios, a verdade contrabandeada. Mas o mais perigoso não era dividir comida, era escrever. Ele escreve relatórios sobre as execuções, sobre as torturas, sobre o funcionamento do extermínio. Esses relatórios eram escondidos, costurados em roupas, passados de mão em mão, contrabandeados para fora do campo e enviados à resistência polonesa e aos aliados. Era a primeira vez que alguém de dentro de Auschwitz tentava provar o que estava acontecendo ali. E isso era mais perigoso que tentar fugir, porque fugir era tentar salvar a si mesmo.
Mas contar a verdade era tentar salvar milhões. A fuga impossível. Anos após anos, Vitor de Pilecki continuou preso e o campo só crescia. Mais trem, mais gente, mais morte. Até que ele percebeu algo terrível, que se ele não sair dali, a história morreria com ele. Então ele tomou a segunda decisão impossível da sua vida. Depois de entrar em Auschwitz por vontade própria, ele decide então fugir. E na noite de 26 para 27 de abril de 1943, ele e 2 companheiros executam uma fuga quase suicida durante um turno noturno numa padaria fora da cerca. Eles cortam fio, desativam comunicações, correm pela escuridão, sabendo que se fossem vistos, seriam mortos na hora. E conseguem. Vitold volta ao mundo, trazendo algo mais pesado que qualquer arma. A verdade. O mundo não quer ouvir. Ele conta tudo, entrega os relatórios, implora para que o mundo reaja, mas a verdade nem sempre vence. A guerra não é movida só por moral, ela é movida por estratégia, por política, por medo, por interesse. E mesmo com provas, Auschwitz continua funcionando. Varsóvia em chamas, 1944. Em agosto de 1944, Varsóvia explode. A cidade inteira se levanta contra os nazistas na insurreição de Varsóvia. E Vitor de Pilecki luta de novo. O mesmo homem que entrou voluntariamente em Auschwitz agora luta numa cidade em ruínas. A insurreição é esmagada, a cidade destruída e mais uma vez Vitor de Pilecki sobrevive a outra prisão. Depois da guerra, a Polônia cai sob o domínio comunista soviético e para esse novo regime, homens como Vitor de Pilecki são perigosos. Ele é preso em 1947, torturado, julgado no processo falso, acusado de traição e condenado à morte. O fim. Vitor de Pilecki, o homem que entrou voluntariamente no maior campo de extermínio da história humana, foi executado com um tiro na nuca em 25 de maio de 1948. Seu corpo desapareceu, seu nome foi apagado. Por décadas ninguém falou dele, porque regimes totalitários odeiam 2 coisas, a verdade e quem se recusa a mentir. Hoje, Vitor de Pilecki é lembrado como um herói nacional na Polônia, mas ele nunca foi um herói de capa, nunca foi um herói de palco, nunca foi um herói que queria ser visto. Ele foi um herói de conscienciação, um homem que decidiu que a própria vida era um preço aceitável para tentar salvar a humanidade da sua própria cegueira. Ele entrou no inferno não porque não tinha medo, mas porque entendeu que alguém precisava entrar. E talvez essa seja a parte mais assustadora dessa história. Não é que o mal exista, é que ele só vence quando ninguém tem coragem de olhar para ele de frente. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, e pensa nisso de verdade. Se você estivesse vivo naquela época, você teria sido só mais um que virou o rosto? Ou teria sido alguém que teve coragem de olhar de frente? Porque no fim das contas, essa história não é só sobre o passado, ela é sobre o agora, sobre as escolhas, sobre o silêncio, sobre a coragem. Vitor de Pilecki não foi só um soldado, ele foi uma testemunha. Ele entrou no inferno para dizer ao mundo: isso está acontecendo. E hoje, essa frase continua ecoando. Se essa história fez seu coração bater mais forte, escreve aqui embaixo nos comentários 4.859, não como um número, mas como o nome de um homem que escolheu não ser apenas mais um sobrevivente, mas alguém que decidiu carregar a verdade, mesmo quando isso custava tudo. Agora faz o seguinte, aperta o like, porque isso aqui ajuda o algoritmo a espalhar a história. E se inscreve no canal Lendo Conto, porque aqui a gente não conta só história, a gente devolve nomes. E ativa o sininho, hein? Pra não perder nenhuma dessas histórias reais que parecem ficção. E compartilhe esse vídeo, porque tem gente que precisa ouvir isso. Porque enquanto alguém lembrar, enquanto alguém contar, enquanto alguém tiver coragem de olhar, o mal não vence. E até o próximo Além do Conto.